E o Dia do Poeta, hein? A gente foi conversar com uma grande referência aqui do Cariri paraibano. Alberto Batista falou sobre o Dia do Poeta no seu ponto de vista. Vamos ver. Poeta é a pessoa que, mediante a escrita ou mediante palavras, expressa emoções, sentimentos ou sensações. Ou ainda, um poeta é uma pessoa que cria poesia. Um poeta pode simplesmente ser um escritor de poesia, ou pode executar sua arte para o público. O poeta, declamador e compositor Alberto Batista fala um pouco sobre a poesia e como ela está presente na nossa vida. A poesia é algo, antes de tudo, uma arte abstrata que toca o ser de uma forma que a gente no dia a dia não consegue enxergar, né? Não consegue perceber. Esse sentimento abstrato é que eu digo que é justamente a poesia, né? O verso em si, ele não necessariamente ele vem carregado de poesia. Claro que a poesia, para se manifestar, tem que ser através do verso, que já é um gênero em questão, né? Mas a poesia ela pode estar presente no nosso cotidiano, estar presente numa flor, como dizia o poeta Patativa do Assaré, ele via uma rima se bulir em cada planta. E tudo isso traz um aspecto de singeleza que a poesia é capaz de expressar. Na região do Cariri e do Nordeste se aprecia muito a poesia. Poetas são muitos, e mostrar essa cultura não falta lugares. Foi observando essa cultura que o Alberto se identificou na área, assim como também seguindo os passos do seu pai, que também é poeta. Isso, aqui no Nordeste a gente tem uma tradição muito forte ligada à cantoria de viola, né, que o nordestino ele já vem há alguns séculos trabalhando com isso, mas a poesia vai muito mais além, né, ela abrange outras formas literárias e eu tenho a minha poesia muito pautada nessa vertente do cantador de viola, né, do aboio, do violeiro, que meu pai é quem mandou abraço pelo Dia do Poeta também, né, que é o poeta Luizinho Batista. E sempre participando de festivais de violeiros, aí eu comecei a gostar, comecei a produzir. Eu sou declamador, né? De início eu comecei declamando, depois comecei a escrever, compor, sou compositor também, tenho um livro lançado. E hoje, além da declamação, eu sigo esses dois ofícios, né? Muito embora que não seja uma profissão da qual eu tenho meu sustento, porque eu sou funcionário público, mas tenho a poesia como uma vocação, um amor, né? A poesia é uma das grandes culturas da região Nordeste. E hoje, dia 20 de outubro, dia do poeta, o poeta Alberto Batista vai declamar uma poesia aí pra gente. Isso, poesia da minha autoria está no livro Néctar do Beija-Flor, que foi lançado o ano passado, que diz: hoje, dia do poeta, quero um verso de presente, um verso assim de repente para ver se a alma quieta. Hoje, dia do poeta e tantos dias sem ser, tantas coisas por saber, eita que alma inquieta. Se a poesia a gente inventa para fazer poesia, ser poeta todo dia, nosso coração não aguenta. O que a poesia significa para ele é algo que vem da beleza e não da dor, igual muitos poetas citam e que são referência na sua vida de poeta. Além de tudo é bonito, né? A gente se sente honrado. Já dizia Rogaciano Leite, que ele fez um poema para o filho, ele dizia que ele não queria que ele fosse poeta para não sofrer na vida o que ele sofreu. Mas tirando isso, tirando essa dor que alguns poetas manifestam, como o próprio Pinto do Monteiro, né, que falava de saudade, e outros poetas mais saudosistas que dizem que a poesia está no sofrimento. O próprio Fernando Pessoa, né, o poeta português, um dos grandes poetas da língua portuguesa, dizia que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Então ele diz que todo poeta é, antes de tudo, meio masoquista, né? Ele gosta de sentir aquela dor para poder produzir. Eu acho que é mais além, né? Eu acho que a poesia está justamente na beleza, no encantamento. Eu não sou dessa vertente de dizer que a poesia nasce no sofrimento, mas ela nasce da beleza. Para alguns poetas, a poesia faz parte do sustento, é o emprego. Para outros, é apenas uma diversão. Para o poeta Alberto Batista, para que a poesia seja sustentável na região do Cariri, ainda faltam alguns aspectos. Sim, mas eu também toco sempre nessa tecla do aspecto de se profissionalizar. A poesia ela não tem que ser só romantismo
e somente inspiração. Ela tem que ser também trabalhada a técnica e a profissionalização. Isso, se você resolve estudar, você segue essa carreira, então tem sim o aspecto de projetos culturais que podem ser elaborados, as apresentações. Agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, dificultou bastante, embora alguns projetos, né, voltados para o setor cultural, como as leis da Aldir Blanc, mas ainda é bem sofrível. A verdade é, as pessoas que vivem só do segmento cultural, elas estão sofrendo muito justamente por conta da pandemia, e também assim, que é um setor pouco conhecido pelo poder. Quando as pessoas trazem projetos, geralmente elas, infelizmente, elas estão trabalhando com projetos, mas sem conhecer a fundo a arte em si, aquelas pessoas mais simples que trabalham na zona rural com o setor cultural. Então são essas pessoas que ela tem que trazer para perto e daí conseguir entender como se produzir e como uma pessoa pode se sustentar com o setor cultural. Segundo ele, a poesia já foi muito desvalorizada em comparação aos dias de hoje. Com o avanço das tecnologias e o alto movimento das redes sociais, a poesia está bem vista e valorizada. Hoje eu acho que está melhor do que há um tempo que a gente não tinha as redes sociais e havia um pensamento de conservadores que dizia que a cantoria de viola, por exemplo, ela tendia a se acabar. Mas isso foi o contrário, né? Eu penso hoje que a poesia, a cantoria de viola está muito mais difundida nos meios de comunicação. Porque a própria faculdade, né? Os universitários, eles começaram a se interessar mais pela poesia, e isso é divulgado mais nas redes sociais. E a partir daí os jovens, que até então eles não tinham muito contato com a cultura, eles começam a se interessar mais e ver que aquilo é bonito, que aquilo tem uma riqueza, uma inspiração interessante. Você vê hoje, por exemplo, eu acho que assim, na minha concepção, o piseiro, né? Foi criado o piseiro a partir da pegada do vaqueiro, do aboiador. Antes, quando se ouvia um aboiador, o jovem se desinteressava. Hoje ele já está ouvindo mais com outra ornamentação, né? Com a ritmação, e tudo isso tende a trazer os valores da cantoria, do aboiador, para a vivência dos meios de comunicação. A falta de apoio e de conhecimento técnico são duas das dificuldades enfrentadas na poesia hoje em dia, apesar do crescimento da valorização nos dias atuais. É justamente essa, ainda falta apoio, um apoio de conhecimento técnico que se volte para a área cultural, né? Mesmo que se elabore alguns eventos, vamos dizer, vai ter um festival de violeiro anual, mas isso ainda é pouco para quem vive só da profissão. Um cantador de viola, ele não pode esperar somente por um festival de violeiros para fazer a sua arte, né? Ele tem que ter muito mais um aparato tecnológico que o acompanhe, aberturas de projetos voltados para saraus, para festividades, voltados exclusivamente para a cultura. Empreender é mais que investimento, é acreditar no futuro. Jean Márcio Empreendimentos, investindo em sonhos.